Então, muito boa tarde a todos, mais uma vez. E que Jesus esteja em nosso coração sempre nos dando aquilo que mais nós precisamos, que é confiança nele, confiança no que ele está nos oferecendo e sempre a oportunidade da doutrina espírita nos ajudar a nos modificarmos. Era uma tarde, um pouco antes do começo da primavera, como agora, e a sogra de Pedro estava muito doente e ela precisava curar-se de um câncer que ela tinha em grandes proporções. Ficou ela sabendo que o Nazareno apareceria na casa de Pedro aquela noite para ajudá-la às suas refeições, às suas reuniões que os apóstolos tinham para os decorrentes trabalhos que viriam. Sempre se reunia na primeira casa do caminho, que era a casa de Pedro, nas suas reuniões à noite. E ia até altas horas da madrugada, curando vários seres como nós, doentes de dentro para fora, eram curados de verdade, limpados chagas e tristezas gigantescas que o mestre em seus solilóquios, em suas conversas, colocava ali, o coração dele, dentro do pedacinho de cada um. E ela estava maravilhada, pois foi curada por ele. E ela, naquela emoção, perguntou a Pedro: amigo e genro, tu sabes muito bem que o Senhor da vida, como tu disse que é Jesus, tu podia pedires a ele para poder dizer-te a ti se tem como ele conseguir algumas facilidades para nós e nossa casa. E através dessas facilidades, nós podemos ter uma vida um pouquinho melhor. E ele perguntando, Pedro, escutando, por quê? Tu vês que as nossas dificuldades financeiras são delicadas, temos que alojar mais ou menos a cada dia mais de 70 pessoas em nossa casa aqui, dando ajuda, alimento, dando refeições, dando cobertas, ajudando-os, curando. Então, quem sabe, já que ele é o Messias, tu podias pedir a ele, nas suas preces, trazer algo para nós em nossa casa. E Pedro, na sua fragilidade, na sua temperança, no seu modo de um homem pescador rude, chegou até o Mestre Jesus e perguntou a ele: Mestre, Deus escuta nossas preces? Claro. Como que não? Mas é que eu peço a Ele sempre que nos ajude financeiramente, nos ajude materialmente, e eu não vejo nada acontecer. E Jesus, no capítulo 18 da obra Boa Nova, explica bem detalhadamente o que é a verdadeira eficácia da prece, em especial a prece da oração dominical. E Jesus explica a Pedro que nas orações que você faz, nas preces que você tanto dedica a Deus, na multiplicidade de palavras que você fala, não tem tanto valor como o sentimento da verdade. Ele explica que às vezes 2, 3 palavras falando de coração, de verdade, com aquele sentimento, pedindo cura, pedindo auxílio, vale muito mais do que replicar e replicar as preces que o templo tanto te ensinou. Explica ainda mais que tudo o que acontece na terra, Deus está sabendo. Aquilo que é para acontecer por você, vai acontecer. Se você não buscar ainda mais a oração, pode aumentar um pouco mais as dores, ou você, quando sentir as dores, vai saber suportá-las, vai saber trabalhar com elas para um grande aprendizado para você. E Pedro escutou. Então, toda vez que você vê o tempo passar, as pessoas sofrerem, e você fazer prece por elas, elas serão acalentadas. E Jesus replicava novamente: tudo o que acontece na vida é vontade de Deus para teu aprendizado, para tuas dificuldades. A tua sogra não foi curada por acaso. Eu vim para trazer a paz, eu vim para distribuir o amor. Eu vim para algo muito maior, porque aquele que segue a mim, coloca tudo à vontade de Deus, é feliz.
e não se preocupa tanto em multiplicar palavras e sentir muito o sentimento de compaixão pelo seu próximo que sofre. Olha quantos Pedro nós ajudamos aqui diariamente. Eu lhes ofereci um reino, um castelo de pedra, livre dos problemas do mundo? Não, Senhor. Pois então, o meu reino de amor é o reino espiritual. Lá as coisas são diferentes, porque lá eu reino ainda mais em plenitude. Então, confia naquilo que está te acontecendo. Hoje, eu achei uma parte muito interessante. Hoje tu é pescador. Amanhã tu vais pregar em meu nome. E não sabes o que te vai ser cobrado. Não sabe o que vais passar. Por mim, por aquilo que eu vim fazer. E vocês, mais aquele punhado de homens, 10, 12 ali, né? Vocês todos, ele olhou para eles, né? Farão ainda muito mais pela nossa obra. Pedro mais ou menos entendeu. Mais ou menos ficou em dificuldade, em dúvida. Por que ele ia se tornar um pregador? Será que eu vou ganhar algum dinheiro, alguma coisa? Será que eu vou ganhar algo? Ele ficou meio assim. Porque os apóstolos, nós entendemos assim, quando nós vemos os apóstolos nas pregações, quando nós éramos católicos, nós imaginávamos que todos os apóstolos já eram seres privilegiados da criação, que foram chamados por Jesus naquela tarde do ano 30, quando ele passou por toda a praia e algumas casas e chamou um por um. Você vai ser meu seguidor, você. E achávamos que os apóstolos todos eram santos. Não, eram seres como nós, frágeis, não sabia o que lhes ia acontecer, mas o magnetismo de Jesus te fazia ir até ele, deixava tudo? Não deixava. Pedro continuou cuidando da família, a esposa, os filhos. Muitos outros continuaram trabalhando, seguindo o mestre, iam às noites, às reuniões, ajudar ao seu trabalho de auxílio ao próximo, a caridade, o amor, como fizemos até hoje na Casa Espíritas, mas eles continuavam tendo a família, os seus bens. Nosso querido amigo Judas, ele era cobrador de impostos, ele continuou sendo cobrador de impostos até o desencarne do Cristo. Tudo era normal, só que eles foram chamados a serem as pontes de esperança para nós hoje. Um que outro desequilibrado, como Saulo de Tarso, que não era apóstolo ainda, ele não foi chamado ali como os 12, não. Depois da sua conversão, ele seguiu Jesus de verdade, se transformou. Então não há santidade sem esforço mútuo. Tu queres estar no mundo dos espíritos na tua desencarnação, em grandes lugares aonde as nuvens são seus travesseiros, aonde a luz é perene, aonde o bem sempre prevalece. Tenha um esforço hoje da tua transformação moral. Não imagine que para receber os céus você somente vai fazer nada. Os apóstolos ao tempo de Jesus se entregaram às feras para serem devorados em nome dele. E hoje tu se entregarias por isso? Conseguirias sair dessa ideia? Não, nós não conseguimos. Temos que cuidar do corpo, é claro, mas hoje as nossas maiores feras que nos devoram é o orgulho, a vaidade, a ambição, o despotismo, não é? A presunção de ser maior por um sobrenome que tem no nosso CPF ou por uma condição mais tranquila que nossos pais e avós nos deixaram, que ela é efêmera e passageira. Então Pedro era como nós, um ser frágil, que mais tarde entendeu que ele ia se tornar um cristão, dedicando-se ao próximo como a si mesmo. Aí ele foi preso, castigado e assim por diante. Então, passado alguns meses mais ou menos, um pouquinho mais, um dos filhos de Alfeu, e Pedro ainda com aquela dúvida da prece, ele não estava ainda aceitando, porque se ele tinha Jesus do lado, ele podia pedir a Jesus que pedisse a Deus dinheiro para ele, dinheiro para a sua sociedade, paz, esperança, não perseguições. Não era mais fácil? Não era muito mais fácil Jesus dizer, não, Senhor, eu não quero que ninguém sofra em meu nome, somente eu, ok? E tudo resolvido? Não. Ele não interferiu nas obras que cada um tinha que fazer. Estevão veio por primeiro, começou ele um legado, Saulo de Tarso seguiu, Madalena também estava se transformando nas suas pregações, Tomé ia se transformar mais tarde ao tocar, Tiago maior e menor também, Mateus, sabe? Jesus não disse assim, está pronto, tu me segue, acabou. Não. Ele deixou cada um seguir seu caminho.
Judas também se tirou a vida e Jesus aguardou ele por 2000 anos para seguir ele agora. Ele aguardou, porque a pessoa que erra, Jesus dá a chance do retorno, da oportunidade, a chance de mudar. Quem de nós nessa sala não já errou, pecou, né? Não fez coisa horrível, que, meu Deus, que alguém saiba na casa espírita ficar com os cabelos em pé. Eu também fiz várias coisas horríveis que me arrependo e hoje, graças a Deus, estou fazendo cada vez menos o erro, mas erramos ainda. Aquele que não tiver sem pecado, que atira a primeira pedra, não é? É assim. A gente gosta muito de apontar e esquece de olhar-se para si. E voltando ao assunto, então, um dos filhos de Alfeu, Jesus começou novamente a escutar aquele burburinho que seguiu, e daí Pedro veio mais uma vez perguntando: Senhor, estou em oração e não estou vendo resposta nenhuma de Deus material, não estou vendo nenhuma resposta. Falo com ele, peço, meu Deus, me ajude, e não vejo resposta. Jesus, naquele instante, escutou um chamado de um dos filhos de Alfeu e disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. E ele, como se sentisse assim um ser levantando seus pés ao ar, não assim, a forma como tivesse ficado grande aos olhos de todos, assim, seus olhos transformaram-se em 2 sóis gigantescos, brilhosos. Ele começou a falar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja sempre seu nome, não é? Seu nome será glorificado para todo sempre, meu Deus. Aquele Deus que ama todas as criaturas, que está nos céus olhando por nós, nos dando força e coragem para seguir a nossa caminhada. Por mais que soframos, por mais que estamos em sofrimento, nossos pés sangram, a doença dentro de nós nos devora, tudo nos parece desequilibrado, em nosso lar só há problemas, ou não, a nossa vida parece um monturo de sofrimento e feridas. Deus está nos céus e aqui, junto de nós, nos dando força e coragem para persistir. Outra fase maravilhosa: venha a nós ao vosso reino. Reino da paz? Reino da esperança? Reino de luz? Que reino é esse que somente me dá dor, sofrimento, tristeza, tem que trabalhar e para cá? É a nossa obrigação perante a matéria fazer nossas obrigações e perante nosso espírito fazer o mesmo. São 2 grandes ligações que o homem demorou 400.000 anos para hoje libertar-se tanto da matéria e ser muito mais espírito, sensibilidade e futuramente paz, espírito livre. Jesus não nos deixou livre do trabalho, da obrigação de pagar impostos, obrigações de cuidar da natureza, do mundo, não. Ele nos colocou num planeta para evoluirmos junto com ele e melhorar e nós nos melhorarmos. Não deixou nós livres de ficarmos somente exaltando a Deus, olhando para o céu, orando, longe dos problemas, bem ao contrário, nos coloca na família certa, na hora certa e no momento certo, para que tu modifiques ela e tu se melhore. Não se sinta livre dos problemas, bem ao contrário, tu precisa deles para aprender. Como é que tu vai aprender só com alegrias, felicidades, amor, paz, saúde, felicidade? Paz? Tu começa a inflar, né? Começa a querer saúde, paz, porque eu sou melhor, eu sou tudo isso, os outros não são, os outros só sofrem, coitadinhos dele. Não! Todo mundo que está na terra, pisando nela, respirando agora, há um problema em si. Para consigo e para com o outro, ou vive junto com um. Deus não nos livra nada disso. Se nós conseguimos não ter problema algum, alguém ao nosso lado precisa de tua ajuda e tu tens obrigação de ajudar. Obrigação de ajudar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é transcendental. Buscamos aqui na Casa Espírita a nossa cura moral, pedimos aos espíritos superiores para que mude o câncer que me devora, os problemas de catarata, os problemas orgânicos, o problema financeiro da minha casa, tudo. Aí Deus olha por nós e diz, vamos ver, então já que o Sandro pediu muita coisa, vamos ver. Como está a conduta dele diária? Mais ou menos. Ele me pediu tanta coisa que ele pediu nas orações, isso, aquilo, tal. Vou dar uma colher de chá para ele. Vou tirar o câncer, vou ajudar a curar ele, que ele vai conseguir com as medicações do corpo. E se ele não melhorar, ela vai voltar, porque se ele não mudar o pensamento, volta. E volta. Ah, mas o Santo tem um problema financeiro, está sem emprego, eu vou dar um emprego para ele. E Deus começa a lhe dar chances, oportunidades na oração, começa a lhe dar moratórias e tempo de saúde.
já que o Sandro está melhorando, eu vou dar uma colher, deixar para ele, porque ele vai conseguir, ele vai se esforçar e eu tenho certeza que ele vai mudar. Quantos apóstolos no tempo de Jesus foram até ele, foram curados? Quantos voltaram a ter a lepra mais tarde? Vários. Por quê? Porque não modificaram o seu pensamento, não modificaram a sua conduta. Muitos que traíam, matavam, faziam barbaridades, quando foram curados por Jesus, 15 minutinhos depois estavam novamente no bar, estavam fazendo coisa, traindo a esposa, mandando assassinar pessoas, mandando envenenar fulano, ciclano. Uma pessoa foi curada por Jesus há 5 minutos, mas a pessoa não mudou seu pensamento, sua ideia, e voltou a ser leproso e morreu em seguida em sofrimento. Mas por que Deus é esse que curou e depois fez a pessoa sucumbir no erro novamente? Pela sua incúria, pela sua falta de fé, de força, de coragem, de equilíbrio, não é? Quantos e quantos acontece isso conosco? Às vezes você está bem, de repente volta, mas será que você não, quem sabe, não conduziu um pensamento melhor? Quantas e quantas vezes você ficou doente, caiu, parecia que você ia morrer, não é? Ia desencarnar, vai morrer, ó. Tá, emagreceu daquele jeito, ou é AIDS ou vai morrer. Aí a pessoa dentro dela faz uma transformação moral tão grande, aceita Jesus de verdade e fica bem. E fica saudável, de dentro para fora. Impossível! Não, só para aquele que não crê em Jesus e em Deus novamente. E novamente Jesus segue a sua pregação. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre. A busca do alimento, do pão de cada dia, com honra, com dignidade, com suor do teu rosto, você tem obrigação de trabalhar? Ou se alguém trabalha por você, você tem obrigação de assalariar aquelas pessoas que também buscam pão de cada dia com honra, alegria e humildade? Não estão ali por fazer porque gostam de você, ou às vezes até gostam, não. Porque elas têm a obrigação de levar para casa, para suas famílias, honra, dignidade, respeito e carinho. Mas Sandro, várias pessoas roubam, políticos roubam, fulano rouba, vizinho rouba e não acontece nada. Quem diz que não acontece nada? Você não sabe o que está dentro dela. E as suas futuras reencarnações? Nós não sabemos o que acontece com aquelas pessoas que roubam dinheiro público, roubam dinheiro da saúde, da educação, que todo mundo pensa que isso é normal, está tudo normal. Não, a lei de Deus é imutável, intransferível, ela é perfeita. Tudo que você joga para o universo de errado, tudo que você faz de bem, o errado volta e você vai ter que pagar. E o bem que você joga, alguém vai aproveitar esse exemplo à frente e você também vai aproveitar as suas obras futuramente, não agora. Então não imagine que não acontece nada. Tudo acontece como deve acontecer, conforme também as nossas escolhas. Se você faz o bem, faz a verdade, faz a vida e ainda sofre, é que você ainda, quem sabe, não aprendeu totalmente a grande obra de Deus, mas Deus sempre dá um alento ao lado da dor. Dá sempre um remédio para as suas dores, através da prece e da oração. Sempre. Na quinta parte da nossa prece, perdoe nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Nós perdoamos quem nos ofende? Tu consegue perdoar totalmente? Você não consegue. Você tem mágoa, tem ódio, que quebre a perna, que faça isso, que não perca o emprego. Você não consegue libertar-se disso. Aí você fica doente, mas quem que me fez doente? Eu sempre cumpri religiosamente tudo. É que você não perdoou e você tem dentro mágoas, as mágoas lhe fazem mal. O ódio lhe faz muito mal, corrói você dentro para fora. Se você não perdoar sua sogra, seu sogro, seu vizinho, seu tio, sua tia, seu primo, quem lhe fez mal, quem lhe traiu, e você não consegue libertar disso, parece que é uma amarra que te segura, liberte-se disso. Liberte-se. Hoje é o dia de se libertar disso. Dizer, Senhor, muito obrigado pelo prelúdio da primavera que está se aproximando, ao calor maravilhoso que me aquece, que me dá força e coragem. Isso sim é inspiração para eu perdoar a todos que me traem, que me faz mal, tudo. Eu seguirei contigo porque eu tenho fé em ti. Lá fora, aqui dentro, onde estiver. Vamos se perdoar, se perdoe. É coisa mais horrível você sair de um lugar e ir para outro e continuar com aquela mágoa, aquela cruz. Você olha para a pessoa e diz assim, ui, não quero nem ver. Nós vamos conseguir aprender com o tempo. Isso serve para vós, isso serve para mim. Você olha a pessoa e não tem mais raiva. Você conseguiu vencer ela passando não por cima, que bem feito, né? Não, você olha para ela e diz, bom, que Deus abençoe ela, que ela siga um caminho que ela escolher. Porque tudo que ela está produzindo para ela e criando, vai retornar para ela um dia e Deus sabe o que vai acontecer. Você não tem que estar cobrando. Deus faz o que é de melhor para nós. Não é?
E a outra parte, nunca, Senhor, nos deixeis cair na tentação, né? E isso quer dizer, luta contra as forças do mal, da ignorância, da maledicência. Quantas e quantas vezes você tem a escolha de fazer o bem e não fazer. Você tem que sair de casa no final de semana atender os idosos ou não. Você pode ir a um orfanato ajudar ou não. Você pode ficar em casa sentado assistindo televisão ou não. É suas escolhas. Você pode escolher fazer o bem ou não fazer. Mas mais tarde não reclame do tempo que você teve, da chance que você teve de sanar as feridas, de conversar com alguém, de entender as dores que ela está sofrendo, o que ela precisa. Não é só dinheiro, comida, cesta básica e larga e acabou. Não, a pessoa precisa conversar olho no olho, né? Olho, conversa, olha. A pessoa se sente cristã, se sente com dignidade, não é? Claro, a Casa Espírita precisa de ajuda, de doação para as cestas que entregamos todo mês, são mais de 130 todo mês. Precisa de ajuda, voluntários, de roupa, de comida, como falou nossa amiga. Precisamos de voluntários para o bem, às vezes aquele Pix para poder ajudar a pagar luz e água. Essas coisas ajudam a entidade. Mas aquela caridade conversada de atender um doente, dar passe a alguém, a ver como é que está a situação dela, precisa de alguma coisa. Aí você se coloca no lugar dela. Paraplégica numa cama, tetraplégica numa cama, uma pessoa que não consegue trabalhar, que não tem saúde como você tem. Quantos e quantos você ter a saúde que você tem? Os órgãos perfeitos, o corpo. E ela você trocar de lugar com você, mas você não quer trocar porque o problema é dela, a prova é dela. Você sabe o dia de amanhã? Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Não. Então a gente não pode dizer assim, eu serei saudável para sempre. Não. Se a hora que Deus quiser me provar, Ele vai me tirar a saúde, vai me colocar numa situação delicada e eu tenho que ser um bom cristão e aceitar isso. E trabalhar para renovar a fé e a coragem em mim mesmo. E a última parte maravilhosa que diz: livra o Senhor de todo o mal, e assim seja. Livra o Senhor do mal, mas às vezes o mal está dentro de mim. Como é que eu me livro dele? Senhor, eu vos peço que me modifique de dentro para fora. Me dê a chance de trabalhar e orar. Orar e arar dentro de mim a transformação, com ferramentas. Que ferramentas eu poderei fazer para me modificar de mim mesmo? Como é que eu posso? Busque alguém que precise. Busque dentro da tua casa alguém que precisa conversar. Desliga o celular e atende teus familiares. Vê se o neto precisa conversar direito, vê se o sobrinho precisa conversar direito, o parente, o vizinho, o amigo, aquela criança que bate na tua porta pedindo um pouco de laranja que está sobrando no teu pátio, caindo de podre às vezes, que você não quer doar. Às vezes as pessoas se chegam até você e você as afasta como algo que quer resolver logo, para que não atrapalhe sua vida. Busque pessoas que não são saudáveis para que tu divida com elas a tua saúde moral e espiritual. Não tenha medo de dividir com elas isso, porque Deus te dará em abundância. Qual é que é o problema desta vez, desse 2022? O Covid? A bactéria do macaco, colocaram o macaco, não tem nada a ver com isso, coitadinho do macaco? Se são desvios de conduta do próprio ser humano, que não tem nada a ver com isso, de novo, nós inculpamos seres que nós fomos lá incomodá-los. Logo, logo vem o Covid da barata, do rato, coitadinhos, vocês não tem nada a ver com isso. São as nossas imprevidências, nossas maldades que colocam esse tipo de nome na nomenclatura, para que você seja provado a tua fé e persevere. Porque o Cristo disse: feliz daquele que me segue, porque as línguas de fogo estão sobre as nossas cabeças. Um tempo atrás falei com uma moça que desencarnou, não faz muito tempo. Ela estava chorando, sofrendo, dizendo: Sandro, eu estou triste. Eu falei para ela: chegou o momento do teu testemunho. Se tu tem fé em Deus, a tua doença veio para levar-te às altas regiões celestes ou para te provar a fé aqui na terra. E seja firme em teus propósitos. Não desista. Não importa. Tu se importe contigo e mude você sua vida. Não espere que os outros façam, porque não farão. Você vai ser colocado à frente dos queridos artífices da humanidade, né? Os espíritos superiores que vão cuidar de você. Vão te perguntar: o que fizeste da vida que eu te dei? Ai, fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vamos ver mesmo, vamos te mostrar uma tela assim linda. As tuas obras boas e más. Tempo do Covid, antes do Covid, depois do Covid, tempo da Segunda Guerra Mundial, nela, sem nela, estar com ela. Tudo foram provações para ver a tua fé, a tua coragem. Não é? Então, vamos pensar dessa forma. Estamos no mundo que Deus nos deu. Estamos na casa que Deus nos deu a chance de transformação moral.
Estamos naquele lar difícil, com filhos indiferentes, com filhos de escolhas diferentes que o meu padrão não aceita. E se eles são felizes com as escolhas deles, deixe-os escolher, mas para o bem, para a sua felicidade. Não para a felicidade dos outros, para a delas, mas que elas sigam o caminho do bem, da verdade e do amor. E você seja uma pessoa íntegra, faça o bem. Não duvides. Esse ano eu faço tanta coisa boa, tu nem sabe e não resolve nada. Quem disse que não resolve nada? Quem disse que tu não tens dentro de si uma paz muito melhor do que muitos que estão desencarnados? E quantos irmãos desencarnados que hoje estão desencarnando estão com dúvida, tristezas e assim, por que eu não fiz mais pelos irmãos? Por que eu não ajudei mais? Por que eu não amei mais? Não perdoei mais? Não silenciei mais a minha boca que não parava de falar calúnias? E eu tinha dúvida, gostava de falar porque eu falava que não acontecia nada e eu falava a minha opinião e acabou. Será que a minha opinião acabou é a verdadeira? E a opinião dele, a dela, da Francisca? Será que a delas também não tem uma opinião também? Eu sou dono da verdade? Só Jesus e Deus e seres transcendentais são donos da verdade. Nós somos seres que estamos passando pelo Espiritismo para nos melhorarmos. Como aqui, eu estou passando pelo Espiritismo, que nasci, morri, acabou. E o que eu aproveitei com o Espiritismo nesse período que eu estive aqui? O que eu aproveitei? Fazer amizades, passeios, festas, alegrias. É ótimo, é bom tudo. Mas o que o meu espírito passou nesse tempo e espaço para eu ser um pouquinho melhor? Não é? E para encerrar, faz tempo que eu tenho esse presente, mas hoje eu vou dividir com vocês de novo. Faz tempo que eu vi ele, mas hoje eu vou falar de novo. Haroldo Dutra Dias me deu um presente maravilhoso um dia desse assistindo as palestras dele. Como eu assistia a palestra do Divaldo umas 6, 7 horas por semana, estava já incomodando muito o Divaldo Franco, assistia ele demais, sabe, incomoda o nosso amigo lá e tal, aquela coisa. Eu sendo aquele ser que busca cada vez mais o melhor para mim e para os outros, busquei Haroldo Dutra. E ele me deu algo muito importante. Ninguém vai entender o que eu vou falar, mas o seu espírito vai. Vocês agora todos vão imaginar o mar da Galileia, o mar de Cafarnaum. Uma região linda, maravilhosa. E aquilo que eu falei antes, eu vou falar na língua de Jesus, que é o Pai Nosso em aramaico. E começa assim. Abaúna debash maya, nik kadash shamar, tatar mar, urtar, baar, sevinar, irmaná, debesh Maya, Etebash Yanar, Avelan, Lamener de São, Canaã, Yomaná, Ushbok, Lorvenir, Irma, Daar, Avanam, Labitim, Velo, Shebako, Lisiuna, Alá, Person, Shalom, Kalam. E para encerrar, Man, Bishá, Matala. Essa é a prece que Jesus fez naquela tarde junto a todos os seus apóstolos, os ensinando o amor de Deus. O amor de tudo que Jesus, de tudo que Deus intercedeu a nosso favor até hoje, através de Jesus. Imaginemos esse momento, ele falando essas palavras ao vento e ela sendo distribuída a todo mundo e hoje cada um de nós recebendo um pedacinho da esperança que ele ofereceu a nós. Então, nesse silêncio maravilhoso, convido a todos, a nossos irmãos passistas, a se colocarem em suas posições, para que possamos agradecer a Deus pela chance de estarmos aqui, recebendo as dádivas da vida. Muito obrigado, Senhor do Universo, grande divina providência, que a tua infinita misericórdia esteja conosco sempre, recuperando o passado e dando bem para o futuro com muito amor. Muito obrigado, Senhor, pela paz, pela fé, pela esperança, pelo ser transcendental que estamos nos transformando. E um dia, Senhor, estaremos livres da matéria e seguiremos cada vez mais contigo, trabalhando pelo bem do próximo como a si mesmo cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, pela transformação moral. Muito obrigado por tudo que somos e que temos. Muito obrigado, Senhor, pelo pão do dia, pelo sol, pela esperança e pela harmonia. Muito obrigado, Senhor, pela alegria de viver. Muito obrigado por tudo, Jesus. E que assim seja. Boa semana a todos.